Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou do 5º termo do curso de Ciências de Licenciatura da Unifesp Diadema e eu também faço parte da diretoria de assuntos acadêmicos do Centro Acadêmico Professora Ana Canavarro. Hoje a gente preparou a parte em vídeo do projeto Profissão Professor, no qual eu vou discutir aqui com vocês 3 pontos que a gente achou importante e que a gente pesquisou para falar sobre. Que vai ser por que o nome Profissão Professor. Eu vou falar aqui um pouquinho da formação de professor no nosso curso. E a gente vai falar sobre a moral do professor. Do professor precisa ser assim ou assado. Como assim? O professor tem que estudar muito. O professor não tem tempo para ir em festa. O professor tem que ser assim ou assado, entenderam? E dentro de cada ponto eu vou trazer um texto aqui. Então acredito que esse projeto também seja uma divulgação científica. Então é isso. Bom, para introduzir o assunto, eu trouxe um artigo que foi publicado no Jornal da USP, na coluna da Reflexão Econômica. E o professor se chama Luciano Nakabashi. Ele pesquisou, na real, ele foi atrás de uma pesquisa que foi publicada no fim de 2018, que foi publicada pela PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. E no estudo, o Nakabashi viu que o Brasil ficou em último lugar em relação à valorização do professor e que 91% das pessoas acham que o professor não é respeitado em sala de aula. E ele também atrela a valorização do professor ao valor que é dado à educação no nosso país, no Brasil, que nunca foi prioridade. Agora eu vou colocar o óculos para ficar melhor. E ele fala: é fundamental começar a valorizar mais a profissão. Então, eu comecei com esse artigo porque algumas pessoas que entraram esse ano não sabem se querem estar na profissão, se vão ser professores e tudo mais. Então, vamos aqui a saber mais do universo, do que é ser professor, do que é estar no curso de formação de professor, porque muitas vezes a gente não consegue estágio ainda e não é professor. Mas vamos lá. Por que o nome do projeto é Profissão Professor? A gente foi atrás de um texto que a gente recebeu na matéria de Políticas Educacionais e Gestão Escolar. E esse texto se chama Educação, Bico, Vocação ou Profissão, do livro Educação e Sociedade, do André Raguetti. E na época não fez muito sentido para mim. Na verdade, não fez nenhum sentido. E hoje, que eu tenho certeza do que eu quero, que é dar aula de ciências, o texto faz um pouco mais de sentido, porque agora eu me preocupo com as questões que a gente vai falar daqui a pouco. Nesse texto, o Raguetti, ele defende o profissionalismo na carreira do professor e ele vai destrinchando e vai respondendo sobre as visões de ser professor, sobre o bico, vocação e, por último, ele encerra com a profissão e depois fala sobre profissionalismo, especificamente. E aí eu
deixei alguns trechos aqui no notebook, por isso que eu tô olhando aqui, porque aí eu leio, né? Com relação ao bico, ele quer dizer que o bico são trabalhos curtos e que recebe por hora e que o professor tem sido visto assim, dessa maneira. Então tá, aí ele falou sobre o bico. Aí fala sobre a vocação. Ele diz, né, vocação vem do verbo evocar, vocar, chamar. E aí tem um aspecto religioso. Ele até comenta sobre a educação na Idade Média, que era do clero, e por que um servo precisaria de ser tocado, né? Ser tocado, ser chamado, sendo que ele só precisava estar ali no feudo, fazendo as obrigações de servo dele. Então, quando a gente vai tratar esses assuntos, de defender a profissão professor, a gente recorre muito a políticas educacionais, história da educação, filosofia, e são disciplinas muito importantes. Sem elas, a gente não consegue defender o que a gente vai fazer da vida, que vai ser professor, e pior, você vai ficar à mercê do sistema e fazendo bicos e dane-se, e sabe? Eu sei, pra mim isso me incomoda. Pra mim, né? O meu jeito de viver. Eu não gosto de viver assim. Mas enfim. E aí, quando ele fala de profissão, ele fala: a noção de profissão difere radicalmente da noção de vocação. E aí ele fala que o profissionalismo, que é enxergar a profissão, enxergar ser professor como sendo uma profissão, ele não consegue se estabelecer no nosso país por conta do personalismo existente na sociedade brasileira. Gabi, mas tá, o que é isso? E aí eu coloquei assim, o personalismo, ele é definido como a preferência pessoal. Como assim? Isso tem a ver com os sistemas políticos que foram sendo estabelecidos na sociedade, que aí ele até cita, ele cita a preferência pessoal do coronel no Brasil e do caudilho na América Latina. Então, é a preferência pessoal. Preferência pessoal ao invés do profissionalismo, que é o que a gente vai ver agora. Que o profissionalismo é a racionalidade, a especificidade da função, o universalismo, a clientela, e não é a preferência particular. Então, a vocação, que é a justificativa para ser professor, é uma ideologia do sistema. Então, quando você fala em vocação, você está falando de personalismo, que é a ideologia do individual. E a gente consegue concluir que o professor ele não tem o dom de ensinar, mas sim a capacidade de aprender o seu ofício. E somente quando acontecer essa mudança de visão entre as pessoas, a sociedade e o Estado, vai haver mais comprometimento e valorização da nossa profissão. Por isso comecei falando da valorização, porque com o profissionalismo, o Estado e as pessoas encarando a profissão, o ser professor como uma profissão, estabelecendo plano de carreira, salário digno, aí a gente deslancha. Por isso é importante a gente saber de leis, porque
a gente tem que certificar que elas aconteçam, né? Os dispositivos de lei, que eles aconteçam. E se não acontece, por quê? Não acontece. Então, é isso. Agora a gente vai para o aspecto de formação de professor na graduação de Ciências e Licenciatura. Agora a justificativa da criação do nosso curso. O curso de Ciências e Licenciatura foi criado com o intuito de promover o desenvolvimento científico-tecnológico da região, Diadema, indissociável da questão ambiental e da promoção da qualidade de vida por meio da educação. Para além dessas funções, o campus se propôs a atuar mais fortemente na comunidade, em especial no que tange à divulgação, popularização e alfabetização científica locais, em Diadema. Então foi isso. Eu coloquei mais uma coisa que, então, em suma, trata-se de um curso com forte perfil interdisciplinar, de modo a garantir uma formação sólida nos anos iniciais, nas áreas presentes em sua formação. E aí, nos anos iniciais, a gente tem um ciclo básico e a gente vê matemática, física, química, biologia e a gente vê a parte pedagógica do nosso curso, a parte humanística que o pessoal fala. E é onde a gente vê políticas educacionais, a gente vê história da educação, a gente vê filosofia, a gente vê práticas pedagógicas. Então, é muito importante, muito importante. Isso ao longo do curso. E aí, nos anos finais, a gente tem as saídas, as 4 saídas. Que aí você pode optar entre física, química, matemática ou biologia. Então, pensa, como esse curso, a proposta dele é maravilhosa, porque aonde você vai ver um professor de matemática que tenha visto evolução direitinho, que é no nosso caso, que tenha visto corpo humano. Então, é bem legal, bem legal. E ser amplo não significa que a gente não sabe, que a gente sabe tudo e não sabe nada. Não. Significa que a gente sabe um pouco de tudo e se especializa no ano final. E a gente se especializa em uma área. Depois ainda tem a formação continuada, né? Então a gente continua estudando. Então, outra coisa que não faz muito sentido falar isso. Agora para encerrar, o último tópico de hoje é: o professor precisa ser assim ou assado. O professor precisa ter a reputação ilibada. Isso me lembra a ideologia da vocação, sabe? Que tem a ver com a história medieval, com a idade medieval, que o professor precisa receber um chamado de Deus para poder dar aula, para poder exercer a docência. E eu trouxe um caso aqui que eu acho interessante. Aí agora fica um clima assim da nossa filosofia que a gente tem no curso, que o professor fala que a gente não tem a função de responder algumas dúvidas. Então eu trago aqui uma provocação, uma possibilidade de reflexão sobre a moral do professor. E depois eu tenho o link da referência. Mas foi um caso do professor da UFABC, nossa vizinha, nossa faculdade, outra faculdade na ABC, e o professor da disciplina de Ética e Filosofia. Ética e Filosofia ele teve os vídeos vazados, e esses vídeos eram de conteúdo adulto, e o pessoal estava pedindo para que ele saísse de lá. Então, toda a carreira acadêmica que ele construiu não fazia todo mundo começou a ignorar e pedir que ele saísse de lá, mesmo ele sendo concursado, tendo mostrado que tem capacidade para fazer aquilo, entende? Então, eu acho que essa atitude do pessoal querer expulsar ele tem a ver com essa ideologia da vocação,
Ou, como assim o meu professor não é do jeito que eu queria que fosse? Fica aí um questionamento. E por hoje é só.